Oi, pessoal! Estou aqui em mais um GLcast e hoje quem vai acompanhar esse bate-papo com a gente vai ser a Nice, diretora comercial da Cavicchioli Teste, e o Júnior, diretor de operações também na Cavicchioli. E a gente quer trazer para vocês muito da administração familiar, que dá super certo nessa empresa, e os desafios aí que eles enfrentaram durante essa jornada até aqui. Então, oi, pessoal, muito obrigado, por estarem aqui com a gente, obrigado por ter aceito o convite para esse bate-papo. Obrigado, Jaque. Nós que agradecemos aí pelo convite. É uma oportunidade da gente estar aí contando a nossa história para todos vocês. Muito obrigada. Obrigado, Jaque, pela oportunidade de contar um pouquinho a história da Cavicchioli e bater um papo aí para trocar experiências. Não, e vamos começar então com essa história, Cavicchioli aí, que vocês respiraram o têxtil desde muito jovens, pela história familiar, mas conta um pouco como que foi, como que surgiu a Cavicchioli e por que dela ter nascido no mercado. Legal. A Cavicchioli, ela surgiu de uma necessidade que a gente percebeu na outra indústria que a gente tinha familiar, Então, os nossos pais eram proprietários de uma confecção e dentro dessa confecção, como todos os segmentos, a gente via algumas dores, dos confeccionistas, principalmente no segmento da malharia. Então, quando eu e o Júnior montamos a Cavicchioli, a gente olhou bastante para essa necessidade de mercado em trazer um estilo de indústria, um estilo de malharia de bases diferenciadas, Então, o nosso negócio nasce a partir daí, desse olhar para o ramo têxtil, desse olhar, dessa necessidade de mercado, de trazer algo diferente, viabilizado, acessível para todos os confeccionistas. Então, a partir daí, nasce o sonho da Cavicchioli, de contribuir com o cliente também, A Cavicchioli, ela veio muito do nosso desejo de poder estar bem próximo do cliente, poder contribuir com o negócio dele, A gente sempre quis não somente entregar malha, e sim entregar uma contribuição para que ele pudesse ter sucesso no negócio dele. E, Júnior, vocês lembram como que foi essa conversa? Porque como vocês já têm esse histórico familiar, com certeza, desde muito pequeno, já estavam envolvidos ali com os pais de vocês. E como que foi essa conversa? Vocês lembram de para serem, além de irmãos, sócios? A Cavicchioli, ela tem 13 anos já, porém ela passou por várias transformações, E eu fui praticamente o fundador junto com meus pais, Mas desde que a gente criou a Cavicchioli, eu fui responsável pela administração dela. Até então eles tinham a outra empresa também, então durante muito tempo eu fiquei sozinho na Cavicchioli fazendo a administração dela, em uma outra estratégia que ela tinha na época. E em 2019 veio esse desafio da gente começar esse trabalho e foi onde a Nice incorporou como sócio, daí a gente teve essa conversa, Essa conversa ela é uma conversa foi muito importante para a gente, porque a gente definiu algumas diretrizes que ali definidas ia ficar por muitos anos, Então a gente tem isso para evitar que a empresa atrapalhe na parte familiar, A gente quer ser sócios, mas quer ser irmãos, quer ser parceiros, quer ser padrinhos um do filho do outro pelo resto da vida, E a gente conhece várias histórias de irmãos que, por causa do calor do momento das empresas, às vezes acaba deixando a parte familiar um pouco de lado, Então, em 2019, quando a gente sentou junto com meus pais, a gente conversou, definiu que a gente ia começar essa nova estratégia da Cavicchioli como sócios, ela cuidando da parte comercial, eu da parte operacional, e ali a gente fez esses combinados e está dando muito certo, e a gente, às vezes, durante os dias ali, no calor do momento, a gente acaba tendo discussões importantes para o negócio. Discussões no bom sentido, que precisam, que são essenciais. No bom sentido, mas depois a gente tá almoçando junto, jantando junto, fim de semana tá junto, então funciona super bem. E o trabalho é 24 horas nesses almoços e jantares, finais de semana, ou tem uma chavinha que dá para desligar? Não, agora a gente é irmão, agora a gente é sócio. Sim. A gente evita bastante, isso já é uma cultura familiar da nossa casa, já. A gente dificilmente, final de semana, fala sobre trabalho. Então, a gente consegue separar isso, uma cultura que veio dos nossos pais já, que não alimentavam isso dentro de casa. Então, a gente também não tem esse hábito, a gente se visita bastante e dificilmente a gente troca ideia, coisas muito esporádicas,
mas a nossa sociedade funciona muito bem, até porque quando a gente montou essa sociedade, a gente respeitou muito o que cada um tinha de melhor, né, para contribuir com o negócio, né? Então, eu e o Júnior temos personalidades e temos características profissionais muito diferentes, né? Eu muito voltada para produto, para comercial, o Júnior muito mais voltado para a parte produtiva, administração, processo. Então, a gente foi muito feliz nisso também, né? A nossa combinação é uma combinação perfeita porque a gente, cada um respeita muito as qualidades, né? O profissionalismo um do outro, né? Então, eu acho que isso também trouxe muita grandeza para a nossa sociedade, né? Que é esse olhar, né? Que cada um tem, que consegue construir e deixar o negócio mais sólido, né? Inice, tu trouxe um ponto bem interessante, porque, de fato, vocês têm personalidades, né? Quem conhece a Cavicchioli, conhece a família de vocês, é nítido que vocês são pessoas com personalidades diferentes e expertise técnica também diferente, como tu mesmo falou. E isso pode ser visto como uma sorte, um complemento e um mérito, né, da expertise técnica de cada um, mas em algum momento houve algum choque, porque muitas vezes a área comercial quer algo que a área técnica não consegue replicar, ou vice-versa, né, a área técnica quer pensar mais em produtividade, e enquanto a outra área está pensando mais em diversificação de produto. Então, houveram conflitos em relação a essas expertises que vocês tiveram que apaziguar? É uma ótima pergunta, Jaque, porque isso é uma situação, a Cavicchioli nasceu realmente do zero essa parte de malharia, de estruturas diferenciadas. Então, nós tínhamos outro modelo de negócio que o Júnior dominava já totalmente, e a gente veio com essa demanda de mercado, com essa oportunidade de mercado. Então, para a gente também foi tudo muito novo. Por mais que a gente já era do segmento da confecção, a gente encontrava grandes desafios aí, né? Então, no meio desse caminho, a gente foi encontrando muitas coisas que a gente teve que parar e olhar. Produção, viabilidade, profissionais, setores técnicos, isso tudo o comercial precisou, sentiu a necessidade, o mercado demandava e a gente precisou ir adaptando fábrica. E a gente tinha que ir conversando e alinhando essas expectativas para esse novo negócio. Mas sim, existe conflitos, porque o que acontece, né? O comercial, ele quer fazer o mais rápido possível, ele quer fazer o mais dinâmico possível, ele sempre quer estar presente no cliente, principalmente quando se trata de um negócio novo, que a gente precisa ter essa brecha no mercado, né, para conseguir entrar. Então, a gente sempre tinha essas situações, ainda aparecem, né, Júnior? No nosso dia a dia, situações que a gente precisa os dois sentar, olhar para a situação, né, e entender o que é melhor para a Cavicchioli naquele momento e o que dá para dar continuidade também no processo depois. Porque não adianta resolver uma situação só momentânea e depois não conseguir mais dar continuidade nesse fluxo, nesse processo. O Júnior é especialista em processo, então tudo que a gente queria de novo, ele já coloca no processo. Então, já viabiliza. Então, tudo que a gente cria uma vez, a gente consegue dar continuidade ou encerra naquele momento, né? Então, essas demandas, essas diversidades aí entre comercial e produtivo acontece todos os dias, né, Júnior? Sim. Até porque o mercado, né, já que é dinâmico, né, toda hora o cliente, ele tá precisando de coisas novas, então eu levo para ele, nós temos reuniões diárias, eu e o Júnior, onde a gente discute de tudo sobre o negócio e geralmente são muitas demandas que vêm do mercado, né, Júnior? E uma situação bem importante quanto a isso é que a gente teve que aprender a ter empatia pela função do outro, né? Então, quando a gente começou no primeiro ano da sociedade em si, para mim, principalmente foi um choque, porque até então eu estava sozinho e eu fazia tudo conforme a minha experiência e as minhas decisões, né? A partir dali eu tive que começar a dividir opiniões, né? Dividir decisões. Então eu tive que começar me autoconhecer mais, me aprimorar para ter empatia pela outra área do comercial também, que era a estratégia que a gente tinha antes, eu não tinha tanta necessidade de ter esse desenvolvimento comercial, né? E com o passar do tempo, com a vinda da Anice, eu tive que começar a entender um pouco mais essa área também, mesmo não sendo a minha área.
Então eu comecei a sentir as dores que tanto ela falava, pô, mas tu não entende de comercial, tu tem que entender, tu tem que escutar o cliente, tu tem que ver o que o mercado está pedindo, não dá para ser só racional, técnico, tem que ter essa dinâmica comercial. Então eu comecei a estudar um pouco sobre isso, a ir um pouco mais a campo também junto com ela. Então ali eu fui entendendo um pouco mais e tendo o jogo de cintura para equilibrar as coisas, né? Mesmo eu sendo financeiro, operações, eu tenho que fazer a conta fechar no final do mês. Mas se eu ter a visão comercial um pouco mais aprimorada, eu tenho que... fica um pouco mais fácil para mim achar uma saída que atende a todo mundo, entende? Então isso ajudou bastante também, né? Se pega dois teimosos que não quer olhar para o lado do outro, daí fica um pouco mais complicado. E a Anice do mesmo jeito, né? Ela também começou a entender um pouco as minhas dores que eu tinha, né? Tu sabe como que é? Tu quer fazer um trabalho diferente no cliente, no mercado, do que todo mundo está fazendo, vai ter as dificuldades. O que é dificuldade? É um desenvolvimento pouca quantidade, um desenvolvimento em tempo recorde que o cliente precisa. Então isso tudo para a área produtiva e para a área técnica é terrível, mas eu tenho que ir administrando para também entender o lado do comercial, sabe? Isso ajudou bastante. Ouvindo o mercado, né? Porque, como vocês falaram, se a Cavicchioli nasceu dessa dor que o mercado tem de confecção, de conseguir algo diferenciado, às vezes em tempo ou em quantidade, infelizmente não vai ser fácil, porque se fosse, a maioria já estaria fazendo. E muitas vezes é na dificuldade que vocês encontraram essa oportunidade para atender um pedaço do mercado que talvez não estava sendo enxergado naquele momento. Mas o que tu falou, Júnior, essa questão da empatia é muito bacana, né, de se ouvir, porque de fato precisou ter empatia pela função do outro e conhecimento um pouco maior para vocês conseguirem ter um diálogo respeitoso. Sim. E vocês acreditam que isso aconteceu mais ou também pelo fato de serem irmãos, ou que em outras indústrias isso também pode acontecer, né? A Anice, que já teve experiência em outras indústrias também, com outros profissionais que não eram da família, há essa empatia também, ou no caso de vocês foi mais fácil por terem esse laço familiar? Eu acredito que quando a gente está numa empresa onde todos os gestores ou a dinâmica da empresa é profissionalizada, que não tenha parentesco, não que se torne mais fácil, mas eu acho que é mais profissional, né? No nosso caso, essa empatia, ela tem que ser ainda mais valorizada, né? Porque como existe esse relacionamento muito próximo, isso dá margens também pra gente, né? Então, a gente é muito respeitoso um com o outro e a gente sabe o limite também das situações. Mas quando a gente vê numa empresa que nem a nossa, né? A gente tem vários outros profissionais, só somos nós dois mesmo que somos irmãos, o resto a gente é tudo profissionais de mercado, né? A gente tem esse mesma tratativa de empatia pelos nossos profissionais que lá trabalham conosco também, né? Então, a gente também tem esse cuidado, a gente também tem esse olhar, né? Porque nem todo mundo pensa como a gente pensa, principalmente quando a gente idealiza um negócio, tá tudo muito na nossa cabeça. Então, a gente precisa levar isso para a nossa equipe, transmitir isso com segurança, com cuidado, com empatia, porque é muito óbvio pra gente, né? Mas muitas vezes não ainda chegou na nossa equipe do jeito que a gente gostaria que fosse, né? Então a gente trabalha muito forte o DNA do nosso negócio, que foi construído por nós dois, né? Na nossa equipe, mas tu sabe, né, Jaque, que isso é um trabalho, isso vai tempo, né? Então a gente tem a empatia tanto no nosso relacionamento como no relacionamento com toda a nossa equipe também de profissionais. Essa questão de ser irmãos, eu acho que eu vejo como ela tem um ponto positivo e um ponto negativo, né? Como tudo na vida tem, né? O ponto positivo que eu vejo é a velocidade das coisas acontecerem. Eu acho que por tu estar lidando com um irmão, tu tem aquele laço familiar, aquela intimidade. Se fosse um sócio, né, que não tivesse parentesco, talvez às vezes tu iria deixar algumas decisões para depois, por não ter essa intimidade, sabe? Então, por ser irmão, eu vejo que a velocidade das coisas acontece mais rápida.
Quando a gente tem um problema, a gente vai lá e resolve rápido. Objetivo já, né? E discute e às vezes... Qualquer horário, telefone, né? Entendeu? Então, de noite, antes do trabalho, a gente vai lá e resolve rápido e toma uma decisão rápida. Isso ajuda na velocidade do crescimento da empresa. Quando tu tem um sócio que não é teu irmão, tu tem que respeitar alguma questão de profissional mesmo ali, do horário de trabalho, e daí às vezes tu sabe que aquilo ali não vai de encontro com o que o teu sócio quer, daí tu já retrai às vezes de fazer. Então quando é com o irmão, às vezes eu sei que algo ela não vai concordar, eu vou lá e tento mostrar o lado positivo daquilo e convenço ela, e vice-versa ela também comigo. Quando é com sócio, às vezes tu evita isso sabe? Sim, para evitar a fadiga. E a gente já se conhece muitos anos, então a gente sabe como também é aquela tratativa do convencimento, né? Às vezes a gente precisa convencer o outro a acreditar, né? Porque tem muito isso, né, Júnior? Tem situações que ele domina e que ele precisa me convencer a acreditar nele, e vice-versa, né? Então a gente tem muito disso também. Vamos comigo que vai dar certo, né? Eu confio em mim que vamos junto. Então tudo que a gente faz na Cavicchioli, desde o princípio, né? A gente deixou como base da nossa sociedade. Quando a gente aceitar fazer alguma coisa, vai ser os dois ciente que tanto pode dar certo quanto pode dar errado. Então nunca vai ter, eu te avisei, né? Sempre a gente luta junto pela enfrenta a bronca junto. Deu certo, não deu, né? Vamos pra frente. Então a gente tem muito forte isso, eu e o Júnior, assim, a gente não fica se julgando, eu falei pra ti, isso nunca existe, né? Então a gente sabe da onde a gente quer chegar como negócio, né, Júnior? A gente tem os nossos objetivos bem claros e a gente faz essa jornada de irmãos juntos também, porque eu até falo no começo, eu e o Júnior, a gente procurou, quando a gente começou a Cavicchioli, que foi o que ele falou, a minha vinda, né, eu já trabalhava em outra empresa e a gente tinha só relacionamento de irmão. Quando eu vim, realmente foi um relacionamento profissional. A gente buscou auxílio profissional externo, né, Júnior, para nos ajudar nisso também, né? A gente procurou um profissional que conseguia intermediar entre nós também, que a gente tinha encontros, né, Júnior? Que a gente sentava e conversava. Numa situação assim, como que a gente pode tratar, de que maneira, porque nenhum dos dois estava certo, qual que é o meio termo, então a gente também não ficou só, nós dois sozinhos, tentando fazer dar certo, né, Jaque? Eu acho que legal. O mercado, ele tem uma série de profissionais que pode ajudar nisso, né? Então, principalmente quando é um ambiente de dois irmãos novos também, né, que buscam a maturidade, que buscam um mercado muito dinâmico, então a gente sempre, todo ano a gente tem profissionais nos auxiliando na nossa gestão, né? Tanto na gestão como sócios, como na gestão também familiar. Então isso, né, Júnior, traz um know-how muito bom pra gente também, porque daí não fica sobre a nossa ótica, fica sobre a ótima do mercado, sobre de outro empreendedor. E de uma pessoa totalmente imparcial, né? Então, até porque a gente tem o nosso pai que acompanha a gente, né? E ele tá semanalmente lá com a gente na empresa, diariamente às vezes, e ele, às vezes num conflito, ele como pai não vai saber orientar a gente de uma forma neutra. Então, tendo esses profissionais de fora, ele é neutro na situação. Então, muitas vezes quando aconteceu algum conflito assim, que a gente chegava, a resposta dele era assim, vocês dois estão certos. Cada um numa ótica tu na ótica operacional tu tá certo e tu na ótica comercial tu tá certo. Agora vocês dois vão ter que chegar numa conclusão de qual caminho vocês vão tomar, pensando no crescimento da empresa, pensando no desenvolvimento de mercado, sabe? Então, isso ajudou muito a gente, porque às vezes, quando a gente não tinha essas pessoas, chegavam no meu pai ele tentava apaziguar muito por ser como irmãos. Pai, né? Exatamente. Ele não pode tendenciar para nenhum lado, né? E aí, isso acabava, vamos dizer assim, travando o que a gente queria fazer. Entende? Tanto que uma sugestão até foi dele. Em um dos nossos primeiros conflitos em prol do negócio... De contratar esse profissional. De contratar profissionais que pudessem complementar o nosso negócio e ter esse olhar, né? Então, foi uma sugestão dele em trazer gente neutra, né, com experiência de mercado, para fazer uma mentoria para o nosso negócio e sim já para poder fazer essa parte orientativa também. E uma dúvida, esse profissional, quando vocês contrataram, foi na tua vinda para o negócio
antes de ter o primeiro conflito, por exemplo, ou foi quando vocês realmente chegaram no momento em que as decisões travavam, como o Júnior comentou, e aí não, agora é a hora de chamar essa pessoa para fazer mentoria ou consultoria, né? Como é que foi? Em que momento? Aconteceu esse momento da gente chegar nessa situação, né? E olhar para isso e dizer como que a gente vai conseguir olhar para isso daqui para frente, né? Quando acontecer novamente. Então, faz uns... A Cavicchioli, nesse modelo de negócio, de venda de malha diferenciadas, ela está indo para 5 anos, né, Júnior? E nesses 5 anos nós temos esse acompanhamento, né? Então, a gente... Foi na transição do negócio, então, quando houve essa transição do modelo de negócio isso dentro da Cavicchioli, até porque que sentiram essa necessidade. E o nosso modelo de negócio, ele trouxe para a gente também, já que... alguns questionamentos, né? Porque a gente criou um modelo de negócio um pouco diferente do que o mercado já apresenta. Uma em respeito aos concorrentes para valorizar o trabalho deles, outro porque a gente encontrou uma oportunidade de mercado, outro porque a gente viu essa demanda. Então, quando a gente trouxe esses mentores, foi também para nos ajudar a validar esse modelo de negócio. Então, a gente já trouxe profissionais com conhecimento, aonde pudesse nos ajudar nesse olhar também, sabe? Porque a Cavicchioli é uma empresa que está em fase de crescimento, mas a gente já construiu ela pensando nesse crescimento diferenciado, nesse modelo de mercado diferenciado, né? E pelo que eu estou entendendo, não chegou ao ápice do conflito, né? Porque muitas vezes a gente escuta empresas, principalmente num formato parecido com o de vocês, onde há irmãos, pais, primos, muitas vezes, dependendo das gerações, já tem mais de uma geração ali no gerenciamento e que demora muito tempo para pedir essa ajuda, não é nem ajuda a palavra, mas para pedir esse auxílio, né, de alguém neutro. Então, eu acho que para quem está nos ouvindo, vale até como um alerta, né? Se há administração familiar, muitas vezes você pode ter como uma forma de mentor ou consultor, não necessariamente apaziguar algum tipo de conflito que pode muitas vezes travar ou até regredir a empresa, né? Eu conheço empresas que já chegaram nessa situação de travar ou regredir, né? Muitas vezes por ego, né? Muitas vezes por não resolver aquela situação. Então, a gente, com esse olhar, como a nossa região tem muita empresa familiar e a gente conhece muitas empresas familiares, a gente já começou o modelo do nosso negócio. Eu falei para o Júnior, vamos ter uma empresa para sempre, né? E não só para alguns anos, né? Então, vamos criar esse modelo de negócio já pensando na saúde da nossa família e do nosso negócio, né? Então, assim, Jaque, empresa familiar precisa ser profissionalizada. Senão, dificilmente ela vai chegar num ponto que ela vai ter conflitos e problemas, né? Então, eu e o Júnior, tudo já estava definido desde o começo. E o que a gente vai encontrando no meio do caminho, a gente vai buscando recursos de fora e vai trazendo. Que são os profissionais que podem nos orientar no que fazer naquele momento. Né? Então, a gente acredita muito nisso. A gente tem tudo muito profissionalizado dentro da Cavicchioli, principalmente quando se trata da nossa sociedade, né? Então, a empresa familiar, para crescer, nós acreditamos muito nisso, que ela tem que ter esse olhar de profissionalização, que não pode ser como o Júnior quer ou como eu quero. Tem que ser como o negócio precisa que seja, né? Então, e isso é doloroso. O autoconhecimento e essa olhar para si, entender que tu tem que mudar pelo teu negócio, isso é doloroso, porque geralmente, como tu tá à frente do negócio, tu quer botar a tua opinião, o teu gosto, né? O que tu enxerga. Então, esse processo é um processo que ele é diário, né? E a gente respeita muito ele, por mais doloroso que seja. Isso vai muito eu acho que é o exemplo que a gente tem de casa também. É muito forte isso dos meus pais. E passou pra gente, acho, pela convivência, essa questão de família em primeiro lugar, né? Então, assim, quando às vezes eu escuto o pessoal falando, vamos montar uma sociedade, eu vejo que eles começam na vontade de fazer acontecer, começa pelo que vai fazer, não olhando a sociedade em si. Então, tipo assim, não fazem alguns acordos iniciais. Por exemplo, foi o que a gente fez. O que é? Família em primeiro lugar. Então, se for para atrapalhar a família, tá tudo errado. O negócio... Então, ali a gente já estipulou uma regra que tem que ser para a vida. Veio outras regras, por exemplo,
a gente não envolve cônjuge, filhos depois, quando nossos filhos tiverem idade para entrar no mercado de trabalho, a gente vai ter que fazer uma conversa nova e atualizar o nosso contrato lá para ver como que a gente vai definir, entende? Então a gente já tem esses pré-combinados, e eu vejo que quem monta a sociedade não olha para isso, vai olhar depois quando a empresa está tendo algum problema societário lá para frente, que daí é mais difícil de arrumar, né? Sim. Então a gente se preocupou muito nisso, pelo exemplo que a gente tem em casa, do meu pai, da minha mãe, né? Eles sempre foram sócios, meu pai tinha outros sócios também, então eles tinha isso muito forte e passou para nós. E a gente aplicou isso na Cavicchioli e vem dando muito certo, né? Não, e que bacana, o quanto os princípios e os valores de casa estão ajudando vocês agora no negócio, né? E eu tenho certeza que muita gente que tá nos ouvindo pode estar passando, já passou, ou conhece alguém que tem uma empresa familiar que é o caos, porque muitas vezes o que mais dói, como a Anice falou, é o autoconhecimento, né? Você tem que se conhecer, deixar o ego um pouquinho de lado para tomar decisões em prol do negócio. E nem só em empresas familiares, em qualquer tipo de empresa hoje, o profissionalismo ele tem que se sobrepor, né? Claro, não a valores e princípios, mas as empresas têm que se tornar empresas profissionais, porque não há mais espaço no mercado se não for assim, né? E muitas vezes as empresas chegam no ápice onde o desejo pessoal ele se sobrepõe ao que é melhor para o negócio. E aí é quando a empresa começa a sangrar, né? Por decisões mal tomadas de sócios, sejam irmãos ou não, mas na sucessão familiar ao risco maior. Porque se não for bem conduzido, como vocês já falaram no início, pode estremecer até a relação dentro de casa. Sim. Mas os valores não deixam que isso aconteça, né? Eu tive essa questão do autoconhecimento muito forte em 2019, quando a gente incorporou a sociedade ali, que até então eu vinha sozinho, né? Então, era um estilo de trabalho e não de repente, mas em questão de meses a gente mudou, né? A Anice entrou como sócia, mudamos a estratégia do negócio, começamos um trabalho novo, devagar, né, mas ainda fazendo o que a gente fazia antes, mas já estruturando uma estratégia nova, e daí eu comecei a ter alguns conflitos comigo mesmo de, mas era assim, agora tá assim, então eu tive que buscar muito autoconhecimento para entender essa mudança e não deixar impactar na empresa, né, então isso me ajudou muito, assim, nessa vinda da Anice, não que a gente tinha conflitos, mas comigo mesmo era um conflito interno, até então eu fazia como eu queria, do jeito que eu queria, não assim, né, mas a gente sempre teve reuniões familiares, mas no dia a dia era eu só, né, então tipo assim, o meu pai, a Anice, a gente sempre tinha alinhado o que as empresas faziam, né, mas dali em diante era diariamente junto, tendo que consultar, tendo que sentar, alinhar as coisas. Então eu tive uma dificuldade grande, né? Mas a Anice, aí mais como irmã do que como sócia, me ajudou muito, né? Meu pai, minha mãe também, minha esposa. Então isso tudo ajudou para eu me desenvolver como, né, como pessoa, mentalmente, para conseguir deixar leve, né? Hoje é leve pra gente trabalhar, né? Não digo assim, né? Já que a gente tá falando no macro, né? No micro do dia a dia tem muito conflito, tem mês que pega fogo, tem mês que é mais tranquilo, mas a gente tem que ir administrando. Só que no macro a gente vê que tá dando muito certo e a gente tem muito orgulho do que a gente está construindo junto, né? Os nossos próprios consultores, quando estão junto, eles falam, continua, que a gente gosta de ver, né? A gente chegando, querendo chegar na solução de alguma situação e nós dois ficamos ali, né? Cada um bota o seu ponto de vista, busca o que o mercado está praticando. Então, a gente é bem caloroso nas nossas reuniões, assim, porque a gente, cada um bota muito da sua personalidade no negócio, né? Já que isso, o profissionalismo que eu falo, né? E da sua expertise, né? É isso aí, sabe? O Júnior, ele busca muito conhecimento na área dele, eu busco muito conhecimento na minha área, então a gente vem muito embasado para os nossos debates, né? A gente vem com muita informação e daí chega ali no meio, temos que encontrar um
um meio termo que funcione para a Cavicchioli. Então, os nossos mentores, eles falam que eles queriam poder gravar para o circo pegando fogo e depois o espetáculo acontecendo. Essa questão dos consultores, mentores que a gente tem é um trabalho que a gente está fazendo para montar um conselho na Cavicchioli, né? Então, a nossa ideia para os próximos anos, próximos meses, é montar um conselho, né? Um conselho consultivo da gestão, bacana, né? Com pessoas neutras de áreas distintas para estar auxiliando a gente nas decisões estratégicas importantes, né? Até porque no primeiro encontro do Multiplier Club aqui que eu participo, teve um especialista em governança, né? E ele trouxe um índice ali que preocupou um pouco, me preocupou, porque ele falou que, se eu não me engano, 4% das empresas que tem 2 CEOs, que é o nosso caso, né? A gente não tem um CEO determinado, né? A gente tem gestão dividida. Apenas 4% dessas empresas têm sucesso, né? Então, me preocupou. Preocupou porque, não, é uma vitória, que vocês estão nos 4%, né? Mas uma preocupação assim preocupação pro futuro, a longo prazo, né? Mas a gente enxerga que com o conselho, a gente vai precisar no futuro definir um CEO só. A gente já conversa, né, Júnior? A gente já tem bastante falas para isso, porque a gente pensa numa Cavicchioli grande, né? Então, com expansão de mercado, né, que busque entregar aquilo que a gente se propõe. Então, a gente sabe que vai precisar ter um CEO e a gente tem se preparado para isso, né? E que pode ser tanto nós dois quanto um profissional de fora, se tiver preparado para isso, né? Mas a gente tem esse olhar para isso, junto com as nossas mentorias, que o conselho vem para nos trazer segurança e para nos trazer ideias de fora e principalmente vivência, porque os nossos conselheiros são profissionais hoje que já tem história de grandes empresas, então isso traz vivência e know-how, que a gente ainda, querendo ou não, somos novos, né? Então a gente precisa ter isso, e esse olhar com a mentoria para preparar a gente já está fazendo essa preparação desde o início do ano, para futuramente colocar um CEO também na Cavicchioli, porque a gente acredita nisso, que quanto mais focado, mais direcionado o negócio fica, né? Então lá na Cavicchioli não tem coisa com 2 donos, a gente sempre fala. O Júnior tem as decisões dele, eu tenho as minhas, e a gente canaliza. Quando é para canalizar uma decisão, vai tudo para o Júnior, né? Então a gente discute, diz, Júnior, vai lá e dita a regra para a fábrica, você vai lá e fala isso aqui para a fábrica. Porque se ficar eu falando e o Júnior falando, o próprio nosso colaborador fica confuso sobre a situação, o nosso cliente. Então, quando está lá no cliente, tem uma situação, quem vai lá sou eu representando. Então, a gente tem já algumas definições bem feitas que já nos leva para esse futuro caminho de um CEO fazendo o trabalho dentro da Cavicchioli. Não, e ouvindo vocês, assim, é muito nítido que deu certo, está dando certo e com certeza vai continuar dando certo, porque é uma antecipação do problema, né? Vocês não esperam o problema chegar, porque vão acontecer conflitos, como vocês mesmos falaram, o micro acontece, pela ética, pelo respeito, vão resolvendo, o macro está dando certo, o consultor talvez chegou no momento, essa parte de mentoria, consultoria, que talvez empresas pensariam muito na frente, porque há um tabu também em relação a isso, né? A qualidade disso, né? A qualidade do serviço, porque, claro, você tem que contratar, então, consultores, mentores muito bem conhecidos para aquele perfil de trabalho que você vai contratá-los, mas há um tabu de que é caro, é só para empresas já quase centenárias, e não, né? Por que a gente precisa esperar chegar um conflito maior, ou esperar chegar a empresa tá num tamanho grande? Não, como vocês já fazem hoje, vocês já têm essa consultoria prevendo que daqui a X tempo vão precisar tornar um CEO, então todo mundo já vai sendo preparado. E até dá uma segurança muito maior para os colaboradores, né? Porque a empresa familiar tem sempre esse medo de ter 2 donos, né? Aquele velho bordão. Quem cachorro manda, né? Com 2 donos morre de fome. Então, quem sabe há essa insegurança. E não, da metodologia que vocês estão fazendo, é nítido que dá certo, porque dá essa segurança pro time, pro mercado. Os consultores estão no momento em que, olhando de fora, nem precisaria ter esse custo agora, mas é porque vocês estão evitando um custo maior lá na frente, né? E querendo ou não, o consultor ele vem, mas ele tem que dar resultado de alguma forma também, né? Então eu digo que não é a empresa tá grande para ir atrás de um consultor.
né, um mentor, acho que a gente tem que, não precisa ter um tamanho, né, atinge um tamanho para ter um consultor, tem pequeno, mas ele tem que trazer decisões, ideias que vai contribuir para o teu resultado. Então a gente acompanha muito isso também, né? Às vezes a gente pensa a longo prazo, mas o custo ele é no momento. Imediato, né? Então tu tem que ir tomando pequenas decisões que o teu resultado vai caminhando para o lado que tu procura. E daí tu consegue manter esse trabalho. Então se tu olhar só lá para frente, o custo agora tu não vai conseguir cobrir. Então tu tem que ir construindo um trabalho, ver o que é as prioridades de momento. Então o consultor vem, ele olha o que a gente precisa fazer de imediato. Vamos fazer um planejamento para daqui 3, 5, 10 anos, mas vamos ver o que o imediato precisa para a gente continuar crescendo e chegar nesse planejamento que a gente fez. Para ir bancando a operação mesmo, entende? né? Então a gente investe muito nisso, a gente acredita muito que é o caminho. A própria gestão da empresa, a gente tem gestores abaixo da gente que pelo tamanho da nossa empresa é um investimento muito alto, assim, mas a gente acredita que a gente pode dobrar de tamanho com essa mesma equipe fazendo a gestão junto com a gente. Então a gente está antecipando já uma equipe que a gente teria que ter daqui quando dobrasse de tamanho. A gente já está treinando eles há um bom tempo, já ajuda muito a gente já tem uma equipe já que já resolve muito da parte tática ali, operacional. Nessa parte já resolve tudo e a gente consegue ficar mais no estratégico e fazendo o que a gente mais gosta ali no dia a dia, nisso em cliente, desenvolvendo produto, desenvolvendo cliente, eu fazendo a parte de controladoria, programação, que eu também gosto de estar junto ainda na produção, então a gente fica leve para a gente trabalhar. Tem um custo? Tem, mas fica leve para a gente trabalhar e facilita a gente pensar, né? Porque só operacionar não dá, né? Tem que, a rotina tem que engole, pensar. Né? E solidifica a cultura nesse formato, né? Se você já está... prepara para o crescimento, né, Jaque? Com certeza. No momento que a gente vive aí, onde a gente não consegue ter um profissional pronto do dia para a noite, principalmente em relação ao que cada empresa espera, a gente precisa ir preparando para acompanhar o mercado, né? Então a Cavicchioli acredita muito nessa preparação de profissionais, né? Não, e dá mais oportunidade também para esse profissional que está ali dentro construir uma carreira junto com o crescimento da empresa, né? E falando em crescimento, hoje, sendo uma empresa familiar entre vocês dois, olhar para frente, os dois obrigatoriamente estão tendo ou precisam ter esse mesmo olhar? Ou vocês ainda tem muito conflito aí para onde a empresa vai chegar? Porque os conflitos do dia a dia a gente sabe que acontece. Mas como que são hoje feitas as estratégias de crescimento de vocês? Aí vai muito do pessoal junto com isso? Na verdade, a gente já tem mais ou menos definido o que a gente espera do que o negócio da Cavicchioli vai se tornar, né? Porque a Cavicchioli hoje ela é um negócio, mas ela tem uma ramificação que é o nosso desejo, o nosso projeto. Então, que é mútuo. Que é mútuo, né? Então, nós criamos esse projeto e a gente está colocando um tijolinho por vez, né? Estamos consolidando esse projeto, né? Então, a gente pretende ser um grupo, uma marca no mercado, onde a gente vai entregar mais do que malha. Então, isso tudo está no nosso pacote a longo prazo aí, né, Júnior? Então, a gente vai estruturando isso, tanto eu, tanto o Júnior, a gente acredita nesse projeto a longo prazo da Cavicchioli, claro. Conforme vai se passando os anos, a gente vai fazendo os ajustes ali. Mas tanto as minhas energias pessoais e meus desejos pessoais como profissionais estão todos canalizados na Cavicchioli. Hoje eu não tenho um desejo de fazer algo fora da Cavicchioli que trabalharia em paralelo. Então hoje, tudo que eu acredito para minha carreira profissional, pessoal, também está tudo envolvido nesse projeto aí que a gente tem da Cavicchioli aí. Sim. A gente tem um planejamento estratégico, né, feito, só que sempre digo que o planejamento estratégico ele tem que ser vivido dia a dia, né, então tu depende de muitas variáveis para o planejamento estratégico acontecer, né, então depende de mercado, depende de parceiros, depende de clientes, de produto, da energia que tu quer colocar naquilo, então a gente tem o nosso planejamento e a gente vai conversando mensalmente, trimestralmente, vendo se a gente está caminhando e se precisa fazer algum ajuste ou não, né? Então, a gente tem muito forte isso, onde a gente quer chegar. Eu, mesma coisa que a Anícia, minhas energias sempre foi, desde que fundei a Cavicchioli, com 17 anos, 17 para 18, a Cavicchioli, ela é prioridade na minha vida, porque é ela que me traz toda a minha estrutura,
né, financeira, familiar, tudo. Então as minhas energias são 100% para Cavicchioli também. Agora que recente eu fui pai, então eu dei uma O tirada, custo subiu? dei uma tirada um pouco de pé do negócio, porque eu preciso, né, tá com a Sim. minha esposa, com a minha filha também, mas sempre foi assim, eu sempre digo que o meu lugar de descansar é dentro da empresa, né? Às vezes eu vou lá para a empresa para mim esparecer um pouco, eu fico lá dentro. E que gostoso quando a gente se sente bem onde trabalha, né? Então a gente está bem alinhado com isso, né, Cleo? Claro que o futuro a gente não sabe o que vai acontecer, mas se a gente for tomando as decisões certas, a gente tem tudo para... E a gente vai colocando ali na ordem que a gente acredita que o mercado vai absorvendo também, né? Já Sim. que a gente depende disso, do mercado, Claro. né? A gente joga uma ação e espera a reação para sentir se é o momento do próximo passo, né? Então a gente trabalha muito seguro também, eu e o Júnior, né? Porque a gente precisa ter uma estrutura segura para dar continuidade nisso tudo que a gente acredita também, né? Não, e o bom é que vocês sabem aonde querem chegar, porque sem ter o norte fica difícil caminhar, né? Agora, sabendo o destino, a coisa é só traçar e ir desviando dos obstáculos. Isso aí. Sim. Ai, gente, o papo foi muito bacana até aqui. Queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está nos ouvindo, que possa estar passando por algum conflito de uma empresa familiar, de administração familiar. Muitas vezes até não é o caso de vocês, mas até conflitos de gerações, né? Eu sei que o seu Laurico, o pai, hoje ele auxilia no negócio, mas não como sócio. Então, se vocês quiserem deixar uma mensagem, assim, para essas pessoas que possam estar vivendo um momento turbulento numa administração familiar, dentre as vivências que vocês já tiveram e passaram muito bem. Assim, já que até trazendo em relação ao seu Laurico, né? Eu acho que quando a gente vem uma geração de filhos, né? Que no caso, nossos pais estavam, respeitar tudo que eles construíram e tudo que eles nos falam, né? Hoje, o seu Laurico, ele ainda nos dá muito conselhos, todos eles muito produtivos. E então, assim, o primeiro conselho que eu digo para quem tem uma gestão familiar que passa de pai para filhos, escutem seus pais. Eu acho que qualquer coisa que tem ali vai ser muito proveitoso, porque eles já passaram por isso, então eles sabem, eles têm embasamento para isso, né? Então, procurar padrões, é isso que a gente estava falando, né? Procurar ajuda do mercado, entender, né? Quais são as dificuldades dos sócios, principalmente nessa questão de sucessão. Filhos se profissionalizem, né? Não dá para ter o papel de filho do dono, tem que ter o papel de profissional. Eu sempre digo, os títulos são muito bonitos, mas no dia a dia, a operação precisa entender que tu sabe fazer aquilo, que tu realmente entende, que tu realmente tá com toda a energia na frente do negócio, né? Para tu criar um time de seguidores, tu precisa estar na frente, muito engajado, né? Com muito comprometimento e com muito conhecimento. Então, acho que isso é muito importante também, né? Tá preparado para assumir a cadeira, né, Júnior? Eu acredito muito nisso também. Então, eu acho que estando preparado profissionalmente e colocando regras na sociedade, tem tudo para dar certo, né? Então, fica aí o meu alerta para todos os filhos, né? Que todos nós temos grandes bases, grandes inspirações em casa, principalmente empresas familiares. Eu acho que a gente precisa honrar tudo que pais construíram e para isso a gente tem que estar preparado, né, Júnior? Sim, eu concordo com a Anice, né, tudo que ela falou, e ainda eu complemento que eu tenho muitos amigos que são filhos de empresários e eu escuto eles falar que tem esse conflito com o pai, que o pai tem a mentalidade antiga e que o jovem quer mudar as coisas. Eu acho que tem que saber dosar isso, absorver o conhecimento da outra geração, trazer ele junto com o teu conhecimento mais atual, mais moderno, com tecnologia, fazer as duas coisas conversarem e mostrar para o teu pai, para quem for da outra geração, que pode dar um resultado melhor do que está tendo. Eu acho que só o ego de dizer assim, vou fazer diferente do meu pai, que acontece muito, e o resultado é o mesmo, não adianta. Tu gera um conflito familiar e tu tá tendo o mesmo resultado. Então deixa do jeito que tá, você é para ter o mesmo resultado. Uhum. Então eu, por experiência própria minha, com relação com meu pai, eu vejo que, como meu pai é de uma outra geração, para ele mudar, eu precisei mudar primeiro.
Então, isso eu vivi muito, muito forte, que o meu pai só mudou depois que eu comecei a mudar minhas atitudes com ele. Enquanto eu não mudei, ele não mudou também. Então, o que é o mudar? Eu começar a escutar ele, considerar a opinião dele muito junto e fazer pequenos ajustes até ele criar uma confiança e dizer assim, não, agora tu faz do jeito que tu quer porque tu já me provou que tu sabe fazer. Né? Então isso leva um tempo, né? Não é 6 meses, 1 ano, às vezes leva anos para tu construir isso, mas tu consegue construir e conversa, né? Eu acho que tem que ter clareza, eu acho que vejo muito problema de empresa familiar que as pessoas não se conversam, né? Então assim, é o ego de família, é a questão de hierarquia, eu sou mais velho, eu sou mais novo, né? Entre irmãos, Então, assim, às vezes tu deixa, só por causa do ego, tu toma uma decisão que vai regredir meses, anos da tua empresa, então, por causa desse ego que é desnecessário. Então, tenham conversas semanais, diárias, montem conselho, chamem consultor de fora. Eu acho que isso tudo ajuda ao principal, que é a empresa crescer. E daí depois vai se acertando, né? Se tem o ego tão forte que não consegue trabalhar, então sai fora e deixa o outro trabalhar e só pega uma parte ali do lucro. Sim, e tá tudo certo. Porque isso também é importante. Eu acho que tem situações que muitas vezes os filhos não querem dar continuidade e tem que ter esse pensamento voltado para a indústria. Eu não posso sangrar a empresa que foi criada até aqui. Então, se eu não me faço parte disso aqui, eu me retiro, né? Então, tem que ter também essa noção, humildade, essa humildade para se retirar nesse momento, né? Então, isso é maturidade, né, Jaque? Tu não sangrar o negócio pensando em ti, né? E a longo prazo também, né? Porque a empresa existe para se perpetuar, não para fechar. Sim, é verdade. Mas, gente, eu quero agradecer demais, tá? O papo aqui. Tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo tirou muitos insights positivos aí. Agradecer também, né, por terem aberto aí o coração e os bastidores dessa empresa, que hoje é administrada muito bem por vocês dois. Parabenizar pelo sucesso aí da Cavicchioli. E agradecer pelo tempo, que hoje é tão corrida a nossa vida, ainda mais vocês como diretores. Então, obrigada, gente, pelo bate-papo, e deixo o microfone aberto aí para mensagem de vocês. Obrigada, Jaque. Obrigada por todo o convite aí, nós sempre participando aí junto com a GL Têxtil, né? Desses momentos que nos engrandece tanto, né, Júnior, como empresa, como pessoas. Então, só temos a agradecer aí. Estamos aí à disposição. Se alguém algum dia precisar de alguma coisa, Cavicchioli está de portas abertas lá. Sim, agradecer também, Jaque, agradecer a GL pelo espaço e pela parceria, né? Parceria de tanto tempo em várias situações a gente tem parceria, né? E também dizer que a gente falou um pouquinho da nossa realidade, mas a gente ainda está aprendendo a fazer, né? É muito pouco tempo ainda. E a gente está à disposição aí para quem quiser trocar uma ideia com a gente aí também. A gente, né, só procurar a gente nas redes sociais ou pedir o contato aí para alguém, sempre do ramo aí a gente tem bastante conhecidos. A gente está à disposição aí para trocar ideia com o pessoal e para conhecer a nossa empresa também. Quem quiser, sinta-se convidados. Legal, gente. Obrigada, e obrigado para todo mundo que nos assistiu, nos ouviu aqui no GLCast, e acompanhem a gente aí nos próximos episódios.